Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, estou de volta aqui no programa para a gente discutir hoje a situação das creches no Brasil. Faltam creches, faltam vagas nas creches existentes? Quais são as condições das creches que atendem as crianças, pelo menos poucas das crianças brasileiras? Qual é o preparo que as cuidadoras, os cuidadores de crianças recebem? Será que é o suficiente? Quais são os planos do governo para aumentar o atendimento das crianças de 0 a 3 e até de 0 a 6 anos? Tudo isso nós vamos discutir nesta edição do Participação Popular com o Fábio Pereira de Souza, que é da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde é o subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional. É isso mesmo, né, Fábio? Sim. Bem-vindo à Participação Popular. Obrigado pelo convite, estamos à disposição sempre. Oh, maravilha, bom saber. Vai voltar outras vezes aqui, hein? Falando isso em rede nacional, então. E nós temos aqui também com a gente a Fátima Guerra, que é professora de Pedagogia na Universidade de Brasília, doutora em Educação Infantil. Fátima, bem-vinda à participação. Bem-vinda, eu estou muito feliz de estar aqui e também à disposição sempre. Maravilha, ótimo, tá vendo? O pessoal já está prometendo voltar em outras ocasiões aqui. Esse programa conta com as suas opiniões, com as suas perguntas. Você pode ligar para a gente no 0800 619 619, ligação gratuita. Você pode também mandar um e-mail com o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem tio, não tem cedilha. participaçãopopular@câmara.leg.br. E se você usa o Twitter, na internet também pode mandar pra gente uma mensagem, um tweet, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, escrito do mesmo jeito. É tudo junto, não tem cedilha, não tem tio, uma palavra só, @participaçãopop. E a gente vai discutir os seus comentários, as suas opiniões, as suas perguntas com os nossos convidados. E também vamos ter participação de pessoas que estão passando nesse instante pelo centro de Brasília, que vão falar com Carol Siqueira. Carol? Alô, Fabrício, tudo? Você tá me escutando? Ouvindo bem, Carol. Beleza. Eu tô aqui no centro de Brasília, um ponto que a gente costuma fazer o nosso programa. E olha só, Fabrício, aqui no Distrito Federal a falta de vagas em creche é bastante preocupante. E além da falta de vagas, tem também o problema de greves. A crise financeira aqui do governo federal afeta bastante a área da saúde e também da educação. E para falar comigo, eu tô aqui com a Marli, que ela é professora e tá com o filho dela, o pequeno Davi, de 3 meses, vai completar 4 e aí a licença maternidade dela vai acabar. Marli, o que você vai fazer com o pequeno Davi? Bom, infelizmente, ou eu vou ter que colocar em uma creche particular ou vou precisar contratar uma babá para cuidar dele em casa. Porque aqui já tem poucas creches e as que tem, com a crise, os professores não estão recebendo, então acaba que eu não tenho muita confiança assim, de colocar, porque não é muito seguro, né? E onde você mora? Tem creche pública? Onde eu moro tem uma creche, ela é pública, mas ela é mantida com a ajuda de instituições privadas e também com a ajuda do governo. E você buscou uma vaga lá? Eu ainda não busquei, mas eu tenho uma sobrinha que já estudou em creche, mas foi muito difícil para conseguir vaga, porque são muitas crianças, né, para poucas instituições. E você fez aí uma pesquisa de mercado, quanto você vai ter que desembolsar por mês para deixar o Davi com uma pessoa? Mais de R$300 por mês. E essa pessoa vai ser uma dona de casa ou é uma professora também, como você? É uma dona de casa. Tá certo, então, Marli, boa sorte aí para você na busca de uma creche para o seu filho. É com você, Fabrício. Valeu, Carol Siqueira, direto do centro de Brasília, trazendo esse exemplo aí da Marli, como várias outras mulheres no Brasil, com filhos pequenos, né, Carol? Estão aí nessa situação, né? Que ou vão para creche particular, ou contratar uma babá, alguns deixam com parentes, com a mãe, com tios, enfim. E as crianças vão sofrendo com isso. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, mandar aqueles abraços especiais para o pessoal que acompanha o Participação Popular, como o Paulo José Cunha, que apresenta até o nosso programa aqui de vez em quando, completou aniversário agora dia 26 de fevereiro. Parabéns para o Paulo José, nosso querido PJ, meu professor. Um abração também de aniversário para o meu amigo Tiago Albuquerque, do Senado Federal, trabalha no Senado, ele é daqui de Brasília, Distrito Federal, e para a Patrícia Ribeiro,
Brasil, que está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 27 de fevereiro. Beijão para você, Patrícia, de Brasília, Distrito Federal. Um abração para o Milton Siqueira Rocha, de Santo André, São Paulo, para Marlise de Carvalho Silva, de Santa Luzia, Minas Gerais. E nesse programa de hoje, meu amigo Roberto Fernandes lembrou que a gente poderia fazer uma homenagem ao Leonard Nimoy, que era o Dr. Spock no Jornada nas Estrelas, que faleceu nesse dia 27 de fevereiro de 2015, deixando muitos fãs, né? Como é que é mesmo que ele fazia? Vida longa e próspera. Tá aí então a homenagem, espero que todos os nerds e fãs do Jornada nas Estrelas no Brasil estejam satisfeitos aí, que façam uma homenagem também ao Leonard Nimoy. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre a situação das creches no Brasil, a falta de creches, a falta de vagas nas creches. Eu vou começar falando com o Fábio Pereira de Souza, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Fábio, começar com uma pergunta meio reversa. Eu não sei se você vai conseguir me responder em âmbito nacional, mas se você tiver alguma informação, seria bem-vinda. Existem dados do governo federal que dizem que aqui no Brasil até menos de uma criança em 4 está realmente numa creche, está sendo atendida numa creche. Aí é que entra o reverso da pergunta, onde estão as outras 3 crianças? Infelizmente, né, nós temos essa proporção mesmo nacional, e não só nacional, como no Distrito Federal também. Hoje a gente tem a cada 4 crianças, só uma sendo atendida em creches. E essas outras crianças, com certeza, ou estão no lar com a mãe, impossibilitando essa mãe ou o responsável de procurar o trabalho, né, ela acaba ficando do lar ali, acaba sendo uma fonte de renda a menos dentro da família, ou então deixada com pessoas que não têm uma formação específica, cuidadoras, é a vizinha, é a amiga, que cobra um preço às vezes acessível, né? Mas existe uma preocupação agora. Eu acho que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, o governo esteve muito preocupado com a educação básica. Então, hoje, nós universalizamos a educação básica, estamos já conseguindo colocar todas as nossas crianças a partir de 6 anos e jovens nas escolas. Então, a grande preocupação agora, desse ano de 2015, principalmente nesse plano distrital de educação, aqui no caso do Distrito Federal, e o plano nacional de educação, é com a educação infantil. Até porque hoje a educação infantil ela deixou de ser só o cuidar também. A nossa preocupação quando fala de creche, quanto pedagogo, quanto educador, na educação infantil nós já começamos também a educar. Então precisamos colocar essas crianças nas escolas e é isso que o governo do Distrito Federal busca. Hoje nós temos um projeto de criação de 112 novas creches, já temos 27 creches prontas funcionando. Vamos inaugurar no mês de março mais 9 creches e 25 ao longo do ano letivo de 2015. Isso só no Distrito Federal, Só no né? Distrito Federal. Mas é um programa nacional, é um programa do FNDE, em parceria aí com todos os estados e municípios de construção de creches, de modelo de atender crianças de 0 a 5 anos, para expandir e atender essas crianças. Até porque nós temos obrigação, enquanto Estado, enquanto nação, no próximo ano, em 2016, atender 100% das crianças de 4 e 5 anos, que é da educação infantil ainda, e expandir o atendimento de 0 a 3 anos. Agora, pelo que você conversa com colegas de outros estados, imagino que você faça isso, Fábio, está havendo a implementação, principalmente naquilo que depende de ações dos próprios estados e principalmente dos municípios, porque muitas vezes a gente ouve casos de que para projetos de todas as áreas do governo federal, existe dinheiro, está disponível, é só o município apresentar um projeto. E isso acaba não acontecendo. Pelo que você... Na realidade, existem algumas localidades que a legislação para construção, elas é mais rigorosas. O caso do Distrito Federal mesmo, a gente tem uma legislação muito rigorosa para a construção de uma escola. Mas existem alguns municípios onde a legislação não é tão rigorosa ainda, então você consegue implantar um projeto de creche, de construção, mais rapidamente do que outros locais. Então, a gente tem alguns sucessos aí, como o estado do Ceará, que implantou bastante creches, e outros estados do Nordeste também, e a gente tem estados de São Paulo, Sudeste também implantando creches, principalmente municípios menores, que exigem uma legislação para implantação de uma creche não tão rigorosa, né? Mas no DF a gente está buscando solucionar esses preceitos dentro do próprio DF e quanto antes construirmos aí, atingir a nossa meta de 112 creches. Aí 112 creches então no Distrito Federal, segundo Fábio Pereira de Souza, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aqui no Twitter do Participação Popular, @participaçãopop, o Victor Breno de Lima já mandou uma mensagem. A falta de creches no Brasil atinge as grandes como as pequenas cidades. Isso prejudica as famílias e a mulher no mercado. Vou perguntar para a professora Fátima Guerra, da Universidade de Brasília, doutora em Educação Infantil, sobre essa questão que foi mencionada pelo Fábio, Fátima, da capacitação,
né? Eu queria que você desse o seu parecer como especialista nessa área de qual é a capacitação e que pé que está esse preparo especial que é necessário para cuidar de crianças entre quem já trabalha em creche aqui no Brasil e entre as cuidadoras ou parentes até que ficam tomando conta daquelas 3 crianças que não estão numa creche, entre 4 crianças brasileiras. Isso. Eu gostaria... Essa questão da creche não pode ser, a não ser de qualidade, na minha percepção. Ou né? é boa ou não é. Ou não é creche. Por quê? É um direito da criança. Né? Então, geralmente fica muito foco na mãe. Né? A mãe trabalhadora, a mãe precisa trabalhar, como a própria Marli diz. Sim, com certeza, é uma necessidade da mãe, mas o foco não está nos pais, mas nas crianças. Porque as 3 que não entraram, elas estão perdendo oportunidades que não se voltam. Né? Então, uma creche precisa ser de qualidade e dentro da perspectiva de qualidade, com certeza, a formação. E uma creche, o cuidado da criança, como ele bem diz, cuidar e educar. A Marli falou na questão, eu não tenho confiança. Então, o que é ter confiança? Parte dessa confiança dos pais é ter pessoas devidamente qualificadas, devidamente formadas. Onde se forma o educador para a creche? Primeiro, nos cursos de pedagogia. Eu entendo bem disso, que eu venho fazendo isso na UNB desde 1982. E, na verdade, quando eu cheguei, ninguém falava em criança antes de 6 anos. Então, foi uma área que eu cavei no início muito com a unha e hoje se fala bastante. Então, isso que você falou da capacitação é muito importante. A educação continuada, mesmo os professores que estão na prática, não é o fato que está formado que está, então pronto. Não. Ele tem que ter sempre oportunidade. E é preciso cuidar, também é uma realidade brasileira, das pessoas que estão em creche, mas que não têm a devida formação. É preciso criar oportunidades de formação para todos. Porque parece que existe um problema também, Fátima, que pelo menos foi o que a gente discutiu ali com a produção do programa, que pesquisou esse assunto durante a semana, né, para a gente fazer essa edição do Participação Popular, que principalmente nas comunidades mais carentes, assim, onde não há creche, as mães acabam deixando as crianças com cuidadoras, assim, seriam creches informais, onde ficam 10, 12, 15, 20 crianças ali. E qual é o preparo que tem nessas cuidadoras? Pois eu acho que é falta de alternativa, mas, por outro lado, é um retrato da omissão sucessiva dos governos. Não é? Que isso é uma realidade que nós não podemos aceitar. E não adianta, eu acho que a gente é indigno ficar dizendo, mas é um problema emergencial. Com esse nome emergencial, se tem prolongado ao longo dos anos no Brasil todo. E também, principalmente, quem mais é prejudicado as crianças de zonas pobres, de áreas pobres, e com menos recursos, e também as crianças da zona rural. É onde menos se tem creche nas zonas rurais. Tem informação de quantos? Não tenho assim de cabeça, mas eu posso garantir, que eu já li bastante sobre isso, que as crianças de zona rural, elas têm menos, porque já têm menos oportunidade de escola e menos ainda de creche. No Brasil todo. E essas crianças nas zonas rurais ficam onde? Ficam dentro de casa? Você tem alguma experiência interessante no estado do Acre, você tem experiências interessantes no Amazonas, né, voltado para desse esforço das secretarias, mas isso não é o bastante. Nós precisamos, quando a gente não dá educação de qualidade para todos, nós estamos com privilégio. E privilégio não é sinônimo de cidadania. Privilégio para aqueles que recebem alguma educação, né? Bom, nós temos hoje uma participação especial no programa, fornecida pela TV Câmara de Tupã, no interior de São Paulo, né? Da TV da Câmara Municipal de Tupã. E nós temos o repórter Glaucio Tolentino,
que está com a gente nessa edição do Participação Popular. Glaucio, bem-vindo aqui ao Participação Popular, agradecimento a toda a equipe aí da TV Câmara de Tupã. E queria saber, parece que em Tupã existe uma experiência positiva de creche aí que vem dando certo, né? De creche pública. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Boa noite, Fabrício Rocha. Boa noite a todos os convidados que estão acompanhando Participação Popular pela TV Câmara. Estamos falando aqui de Tupã, interior de São Paulo, uma cidade que fica a 560 quilômetros da capital paulista. Nossa economia se destaca principalmente pela cultura, de agricultura e também por ser instância turística. Aqui acontecem grandes eventos em nossa cidade. Por mais que eu disse boa noite, está aqui um sol belíssimo em nossa cidade de Tupã. Estamos aqui em um dos centros municipais de educação infantil. Tupã conta com 7 centros municipais de educação infantil que têm um horário diferenciado de atendimento, das 7 da manhã até as 19 horas. E isso, com certeza, auxilia bastante, principalmente quanto ao trabalho dos pais que têm que deixar seus filhos nesses centros municipais. Eu estou aqui com o seu Gilberto, que também é pai de uma aluna, né, que está aqui estudando. Seu Gilberto, qual a importância desse horário diferenciado, desse horário estendido até as 19 horas aqui para deixar seus filhos e, com certeza, poder trabalhar? Boa noite. Boa noite. Então, eu sou motorista de uma empresa aqui na cidade. Minha esposa trabalha num ramo de uma cooperativa, né? E ela entra às 7 da manhã e sai às 6 da tarde. Então, nós temos um horário assim diferenciado. Por exemplo, eu tenho que levantar cedo, trazer ela para a creche e a minha esposa já entra às 7. Quando ela sai do trabalho, ela passa aqui e recolhe. Antes, ela tinha que sair às 5 da tarde, ela perdia 1 hora da empresa para poder pegar a menina mais cedo. Então, para nós hoje, nesses últimos anos, tudo tem melhorado, graças a Deus é isso. Porque tem favorecido assim, aos pais. Muitos pais aqui têm que estar no emprego às 8 horas. Se chegar lá, passar o cartão após 8h10, já não consegue mais adentrar na empresa, né? Então, e à tarde, a gente teve, assim, graças a Deus, não teve mais aquele problema de perca, descontos salariais, porque é descontado, mas somando as horas no fim do mês, aí eles descontavam, né? E agora não. Tudo encaixou, né? Eu faço a minha entrega de cachorro à tarde, aí quer dizer, dá tempo da gente, o comércio fecha às 6, 6h20, 6h30 eu estou chegando aqui na creche. Já anteriormente, ou eu ou ela, nós tínhamos que sair do emprego 4h30, beirando 15 para 5, chegar, né, e pegar as crianças. E agora, graças a Deus, tudo tem cooperado para o bem, né? E vale destacar também que, inclusive, esse horário de funcionamento desse Centro Municipal de Educação, inclusive nas férias, quer dizer, o senhor que trabalha durante o ano inteiro também pode ficar tranquilo, despreocupado, inclusive no mês de janeiro, mês de julho. Sim, antes a gente tinha que pagar uma pessoa para ficar com as crianças nas férias, mas como eu também tenho o meu salário, eu tenho que tirar o meu salário e repor para outra pessoa. E nesse, graças a Deus, agora, com esse governo, né, as pessoas têm colocado, assim, creche estendida. Minha filha tem gostado ainda mais, porque aqui ela tem acompanhamento desde a chegada até o termo de ir embora, desde o almoço, o café da manhã, almoço, o café da tarde, a janta, toma seus banhos. Então, quer dizer, o pai chega, pega a criança, né, e fala assim, aqui ela faz uma nova família, né? Assim, então, que final de semana, a minha filha fala assim, quero papá, da creche, né? Às vezes a gente até comenta aqui na creche, a gente brinca com a diretora, né, que tem que começar a fazer umas marmitex da creche, porque chega em casa, faz amanhã, né? Só para voltar, mas de outro dia. Mas é benção. O meu trabalho, não tem como eu pegar férias na mesma época, minha esposa não tem, e acaba tendo... E o bom também, seu Glaucio, que as empresas também entendem, né? Muitas empresas acabam até deixando o funcionário sair mais cedo na época. Mas hoje, até eles mesmos falam, nossa, onde sua filha estuda, né? Aí a gente acaba falando, né, aqui da creche, qual ela fica, e as pessoas falam, nossa, lá na minha cidade podia ser igual, né? E infelizmente não é, né, todo lugar que acaba tendo isso daí. Então eu tenho que agradecer, né, assim, a diretoria, os tios, né, da creche, as tias que estão aí para viver por esse governo. Tá certo. Obrigado, seu Gilberto, que está aqui dando a sua opinião sobre esse horário estendido aqui nos Centros Municipais de Educação Infantil, aqui na cidade de Tupã. Voltamos para os estúdios em Brasília com Fabrício Rocha, Participação Popular. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, Glaucio. Obrigado aí. Interessante a opinião do Gilberto. Deixa eu até fazer uma pergunta para você, Glaucio. É verdade que aí em Tupã, a cidade... O Glaucio está ouvindo? É verdade que aí em Tupã a cidade tem nome de tribo indígenas? Oi, desculpe, Fabrício, repita a pergunta novamente, desculpa, vamos lá. É verdade que aí em Tupã as ruas têm nomes de tribos indígenas?
Exatamente. Aqui, Tupã tem um diferencial por ter nomes indígenas, né? Como eu disse, a nossa cultura é muito rica. Temos um Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri, que tem um acervo belíssimo, um dos maiores acervos do Brasil, Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri, entre outras belezas. E como eu disse também no início desse link, nós temos aqui um diferencial por ser estância turística. Tupã tem alguns eventos que realmente atraem milhares de pessoas até a nossa estância turística, a nossa cidade. Então, Tupã, realmente, modéstia à parte, é um dos destaques aqui do interior de São Paulo. E como você disse, também uma coisa que chama a atenção são os nomes indígenas em nossas principais vias aqui da cidade. Fabrício. Tá certo então, Glaucio. Daqui a pouco a gente volta com você aí de Tupã, tá bom? Mais uma vez, informando aqui, o Glaucio Tolentino é da TV Câmara de Tupã, né? Está em parceria com a TV Câmara, com a Rádio Câmara, com o portal da Câmara na internet, que está veiculando agora ao vivo, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o Participação Popular e contando com as suas opiniões, com as suas perguntas. Você pode ligar para 0800 619 619, ligação gratuita. Pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br ou pelo Twitter, pode mandar para a gente uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Como já chegou aqui, por exemplo, a pergunta da nossa espectadora de Saquarema, Rio de Janeiro, dona Dirce Pelágio, que está perguntando: é verdade que nas creches mantidas pelo governo federal o custo de cada criança é de R$200 e que um menor infrator custa ao Estado R$7.000? Eu gostaria de saber a verdade. Algum dos nossos convidados sabe esse número? Não sei. Teria como responder? Bom, isso aí muda muito de estado para estado, município para município, devido ao custo de vida, ao custo do profissional que está trabalhando. Aqui no DF, o custo da criança de 0 a 3 anos ele é R$ 688 e da criança de 4 e 5 anos, R$ 586. Mas isso muda muito de estado, é o custo do professor que está ali, do monitor, se a creche tem um nutricionista, se não tem. Então, isso é diferença para cada estado e município, não é um específico. Isso varia também de acordo com a quantidade de crianças que existe numa creche, né? Sim, esse valor é individual, né, por criança, mas também, claro, aquela creche que atende o maior número de crianças, né, ela precisa de um recurso maior, até por causa da questão de alimentação, a questão do material pedagógico que vai ser utilizado, a questão de brinquedos, né, isso tudo. Como eu disse, da nutricionista, se serve 5 refeições, 6 refeições dia, o tempo também de atendimento, né? Foi mostrado aí na creche de Tupã que são 12 horas de atendimento, então algumas creches são 10 horas de atendimento, então isso tudo pode incidir sobre o valor e o custo. E além disso, já que a gente está falando de recursos, Fábio, o que uma creche tem que ter, pelo menos, qual é o modelo que o governo do Distrito Federal está seguindo para essas novas creches que vão ser construídas, que estão nos projetos do governo? Quais são os recursos que ela deve ter? Que tipo de atividade que elas devem oferecer, na visão de vocês? O principal de tudo, como a doutora colocou, é a qualidade, né? Independente de qualquer coisa, o que nós vamos oferecer aquilo com qualidade. Então, aqui no DF, a primeira coisa, nós optamos pelo atendimento integral mesmo, de 10 horas, não chegamos a 12 horas ainda, igual ao Tupã, mas esperamos chegar até 12 horas, mas temos 10 horas de atendimento, de 7h30 às 18h30. As crianças têm 5 refeições diárias, desde o café da manhã até a janta, tem os banhos durante o dia também, tem salas de informática, porque pensar para creche de informática, sim, já começa a criança se envolver hoje com a tecnologia digital, tem a brinquedoteca também para elas, tem que ter um bom berçário, uma boa área realmente de descanso para essa criança, então isso tudo é muito importante. Além disso, são os cuidados, né? Tem que ter um professor realmente formado e habilitado em pedagogia, com conhecimento para trabalhar com crianças nessa faixa etária, que é muito maior e muito mais importante do que trabalhar com o aluno de ensino médio e ensino fundamental, os maiores que já sabem se defender. A criança de 0 a 5 anos, não. Então, ela precisa de um cuidado muito maior, de um professor especialista no atendimento dela. Além, monitores também para estar auxiliando esses professores. Então, isso tudo é o que nós no Distrito Federal oferecemos. Quantas crianças por professor, por monitor ali hoje, que deve a criança que está no maternal e no berçário, ela tem um professor e 2 monitores, com a média mais ou menos de 12 crianças. Tá? E a criança do primeiro período de educação infantil e segundo período são 24 crianças, um professor e um monitor. Tá certo. Fábio Pereira de Souza, da Secretaria de Educação do DF. Professora Fátima Guerra, de Pedagogia da Universidade de Brasília. Você mencionou rapidamente, Fátima, a questão da importância que tem para a criança esse ambiente ali da creche. Quais são as atividades que devem ser desenvolvidas e quais são realmente assim, os benefícios, qual é a importância de a criança estar nesse ambiente já desde cedo?
Isso, eu acho que há muitas dúvidas em relação a isso, é bem pertinente sua pergunta, eu diria, porque a criança, ela está numa fase, é como, vamos supor, acho que fica mais fácil a compreensão se a gente pensa na construção de um alicerce de uma casa, né? Então, a criança está começando o alicerce da sua personalidade, né? Então, as primeiras experiências, elas precisam ser positivas. De 0 a 2 é quando a gente tem o maior desenvolvimento das conexões cerebrais, né? Também nessa fase inicial da vida, que é a fase da creche, em que se criam as condições que são importantes, o acolhimento, a criança se sentir segura, ter condições de higiene, ter iluminação, ter ventilação adequada, ter pessoal devidamente qualificado. E eu tenho uma preocupação específica nessa proposta do Pró-Infância, nessa proposta das novas creches que estão no DF, mas também em outros lugares, porque são creches que não terão como quadro docente professores da rede. Os professores da rede, eles têm todos os direitos, né, de qualificação, todas as exigências, vai ter exigência sim de qualificação, né, Fábio? Sim. Mas a possibilidade de rotatividade é maior. Mas por quê? Eles não são concursados como... Eles não vai haver concurso, né, como existe para a rede pública. São creches que são conveniadas antes da LDB, havia Lei de Diretrizes e Bases, né? Para quem não é da educação. Antes da Lei de Diretrizes e Bases, se tinha muito a ideia de creche. Eu me lembro que existia a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, né, que assumia muito dessa coisa de creche, sempre com essa questão de assistência, cuidar da criança, dar banho, cuidar. Mas não é só isso. Então, quando você tem uma creche conveniada, que é a realidade desse programa todo, não é só no Distrito Federal, no Brasil inteiro, não haverá concursos públicos para essa creche. Os professores não serão da rede pública, em nenhum estado, não se exige. Então, é uma seleção que a entidade que fez o convênio se responsabiliza. Óbvio, é uma entidade filantrópica? Filantrópica, em geral. Isso, na sua visão, pode ser problemático? Porque muitas vezes se fala que as entidades filantrópicas conseguem fazer trabalhos e com uma certa capilaridade que governo nenhum consegue fazer. Isso se fala muito dessas entidades. Sim, mas não dá para generalizar, né? Porque a capilaridade não necessariamente é sinônimo de qualidade. Com isso, eu não estou dizendo basta ser pública, será de qualidade. Eu estou dizendo que precisamos ter qualidade onde quer que esteja criança envolvida, né? Então, a criança tem que estar com bem-estar, tem que estar com pessoas... Por exemplo... Muita gente acha, não vou nem ir para procurar uma creche boa, porque a criança vai só brincar mesmo. Na verdade, a brincadeira é coisa muito séria. E é a janela aberta para o mundo da criança, ela revela muitas coisas pela brincadeira. E é o eixo do desenvolvimento, ela tem imaginação, ela tem a criatividade, uma série de oportunidades. E uma coisa que, em geral, se desconhece, quando a criança brinca, ela está melhor preparada para trabalhar com o abstrato, o pensamento cognitivo de abstração. Quando ela diz assim, faz de conta que eu sou isso, sou a mãe, faz conta que eu sou a professora. Você exercita a imaginação. Ela né? exercita a imaginação. E que a criança que não brinca, o que acontece? Essas crianças que não vão para a creche, que ficam em casa, muitas vezes o que? Responsável pelos irmãos menores. Então, elas não têm a brincadeira, elas já vivem a realidade da casinha, cuidando dos seus irmãos. Então, é mais do que atividade, né? As atividades estão em função do que? O que é proposto. E o material de qualidade devem estar em função do desenvolvimento da criança, do crescimento da criança, de criar as condições de aprendizagem e, sobretudo, motivar para ela querer crescer,
para ela querer se desenvolver e querer saber mais. Então, essa minha preocupação é porque na medida em que o professor não é concursado, a chance de rotatividade é maior. Por quê? Porque ela viu uma oportunidade melhor, ela sai dali. O salário tende a ser baixo? Não, Na verdade, não existe um piso salarial, né, para a categoria. Então, esse piso é estabelecido... Porque essa instituição filantrópica, na realidade, ela também tem que ser credenciada junto ao Conselho de Educação. Sim. Então, existem critérios para escolher existem critérios, também. ela tem que ser credenciada junto ao Conselho de Educação, no caso aqui do DF. Ela tem que ter seus profissionais todos com habilitação legal, pedagogia, né? Os monitores têm que ter, no mínimo, o 2º grau, no caso que vai ser monitor. Então, existe a legislação toda e elas têm que passar pelo crivo do Conselho de Educação do DF, como qualquer escola, seja ela pública ou privada. O que a gente coloca realmente é isso, a rotatividade de profissionais que pode ser maior do que no ensino público. Né? Vocês mesmo veem isso como um problema? Sim, mas a gente trabalha esse problema, né? Porque hoje, aqui no DF mesmo, com essas 112 creches, se nós fosse contratar servidores públicos concursados para assumir essas creches, nós iríamos extrapolar a lei de responsabilidade fiscal. São 112 novas unidades, inaugurando praticamente dentro de um ano. E nós estamos já no limite da lei de responsabilidade fiscal. E com o conveniamento, não há isso. Então, mas existe a fiscalização, existe um executor pedagógico e administrativo que é servidor público, que faz o acompanhamento dessas creches e das atividades dessas creches, desses profissionais. Então, a gente tem uma rotina de sempre estar acompanhando. Então, nós chamamos meio que uma gestão compartilhada. Nós construímos a creche, mobiliamos e equipamos a creche, o prédio, e vem a instituição filantrópica e assume essa gestão. E nós supervisionamos essa gestão em conjunto com eles. Além disso, nós conseguimos incluir nesse ano esses professores nos nossos cursos de formação na nossa escola no DF, né? Escola de aperfeiçoamento de profissionais de educação. Então, a gente espera que as outras comunidades, outros estados também busquem isso. Nós já temos recebido aqui no DF visita de outros estados, Ceará esteve recentemente, Santa Catarina está buscando vir conhecer como que nós estamos fazendo. E a gente espera o quanto antes que o Brasil todo se espelhe na gente e a criança tenha um bom atendimento. Lembrando também, né, que a gente trabalha na ideia de que esse aluno, eu estou chamando de aluno, não só criança, mas aluno que está na creche da educação infantil, essa criança está lá, quando ela frequenta uma creche de educação infantil, o resultado dela na educação básica é muito melhor. Então, ela tem um resultado muito melhor. Então, a gente já está pensando a médio e longo prazo no fluxo educacional. É a pré-alfabetização, né? Sim. É mais que isso, né? Mais que isso. Existem pesquisas internacionais mostrando, inclusive estudos longitudinais, que pegou a criança e acompanhou, em que se previne uma série de problemas sociais, entre eles gravidez na adolescência, criminalidade. Tudo isso já influenciado na creche ali, lá na educação quando infantil. É de qualidade. Quando a experiência da educação infantil, entre 0 e 5 anos, que a creche 0 a 3, 4 e 5, pré-escola. Então, ele todinho educação infantil. Quando a experiência é positiva e contribui para o desenvolvimento, aprendizagem e crescimento, se evita lá na frente, além de melhor escolarização, se evita problemas sociais que quem não passou por essa experiência de qualidade, ou não foi de jeito nenhum, vai ser mais sensível a ter problemas. Tudo isso é muito mais do que criar depósito de criança e botar só estamos brincando, né? Vamos lá ao centro de Brasília de novo, porque a Carol Siqueira está chamando a gente, está com mais uma mamãe aí com você, né, Carol? Isso mesmo, Fabrício. Eu tô com a Maria de Jesus, que é mãe do Miguel, que está aqui brincando com os carrinhos dele, com a mamãe. Miguel tem 3 anos e frequenta uma creche do município de Céu Azul, que é uma cidade aqui do estado de Goiás, mas vizinha de Brasília. A dona Maria de Jesus trabalha aqui no DF. Foi fácil achar vaga para essa creche pública para o Miguel? Não, foi difícil. Foi difícil conseguir por causa de uma amiga minha que conseguiu, ela é diretora e conseguiu essa vaga para mim, mas foi muito difícil mesmo, sabe? Se você não tivesse essa ajudinha, como é que ia ser? Ah, minha filha, seria assim, difícil porque eu teria que passar 4 a 5 dias numa fila, né, pegando para ver se eu conseguia a vaga e olhe lá se eu conseguia, né? Mas agora, essa creche pública, ela atende? Você está satisfeita com? Tô demais satisfeita, me ajuda muito, é a mão na roda para mim, é uma creche maravilhosa mesmo, excelente, sabe? O Miguel estuda lá de que horas a que horas? Ele só meio período, porque como meu marido trabalha só à noite, aí ele fica só no horário durante o dia, ele entra 7 horas e sai ao meio-dia.
Agora, você trabalha aqui em Brasília, aqui. Se a creche fosse aqui, te ajudaria mais ainda? Mais ou menos. Seria assim, bom, mas lá tá bom, porque como eu sou diarista, eu trabalho em vários lugares, né? Então eu não tenho um lugar fixo ali. Então, mas seria bom também. Mas lá já resolve meu caso bastante mesmo. Como diarista, se você não tivesse essa creche pública, você teria condições de trabalhar em várias casas diferentes? Não, não teria, de jeito nenhum. Essa creche me ajuda demais, demais da conta mesmo. Eu fico despreocupado, meu filho é ótimo, bem cuidado, muito bom mesmo essa creche. Me ajuda demais da conta mesmo, sabe? Obrigada pela sua participação, Maria. Tchau, Miguel. Olha, agora nós vamos a Tupã com o repórter Glaucio Tolentino. Tupã, Glaucio Tolentino. Ok, estamos de volta aqui da cidade de Tupã, interior de São Paulo, falando diretamente aqui do Centro Municipal de Educação Infantil. José Mário de Paula Ribeiro, vale destacar que esse Centro Municipal de Educação Infantil está localizado aqui na Zona Leste, na região leste da cidade, onde se concentra mais de 40% da população tupanense. Estou agora com a Alessandra da Cruz. Detalhe, ela matriculou o filho dela com 8 meses aqui no Centro Municipal de Educação Infantil e agora já tem 2 anos e 7 meses, é isso? Boa noite. Boa noite, Glaucio. Eu matriculei ele com 8 meses, agora ele já está com 2 anos e 7 meses. Eu não tenho que reclamar, muito bom, a gente está sendo beneficiado agora de estar nesse novo horário também, né? E para mim está ótimo. Tudo que eles fizeram até agora eu não tenho como agradecer. Uma coisa interessante que eu percebi visitando aqui a creche é que realmente há todo um cuidado, né? Tanto no aprendizado como também toda a atenção, questão da higiene, alimentação, quer dizer, os pais ficam tranquilos. Com certeza, tranquilo. Aqui está bem cuidado, eles estão sempre bem alimentados, vai sempre para casa bem trocado, estão sempre bem limpinho, não tenho o que reclamar, tranquilo, muito bom mesmo. Bom, e também há um acompanhamento também de médicos também, quer dizer, toda uma atenção também quanto à saúde também. Tudo. A vacina está sempre pedindo para a gente trazer a carteirinha de vacina para ver se está em dia. A preocupação deles é incrível. Tudo quanto à saúde, se tiver algum problema, eles não medicam, está sempre ligando para a gente e a preocupação deles é muito boa. Bom, obrigado, Alessandra. Vale destacar também que aqui em Tupã, 892 crianças são atendidas pelos 7 centros municipais de educação infantil. Voltamos para os estúdios em Brasília, participação popular com Fabrício Rocha. Obrigado, Glaucio, direto do centro ali de Tupã, né, da zona leste de Tupã, que ele estava falando, né, da TV Câmara de Tupã. Alguns comentários chegando para a gente aqui por e-mail, pelo 0800-619-619, pelo nosso Twitter também, não é? O @participaçãopop. A Ivone Vitvoges, de São Paulo, se eu não me engano, ela não botou de onde é, mas ela já escreveu aqui algumas vezes. Ivone, para você um abração. Ela diz: só começaram as aulas e outra vez as escolas estão em reforma no início das aulas. É assim a organização dos encarregados da educação. Desculpem, mas isso chama-se desinteresse. Está aí a opinião da Ivone. O Marcos Antônio Ferreira dos Santos, de São José do Rio Preto, São Paulo, pergunta: por que mães que moram próximo de uma creche precisam levar o filho do outro lado da cidade, para o outro lado da cidade, porque perto da casa dela não tem vaga e muitas crianças ali moram longe da creche. Como mudar isso? A gente viu o exemplo agora da Maria de Jesus, né? A mãe do Miguel. Fábio, você que é aí da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tem uma explicação para isso? Essa questão da escolha, do posicionamento das creches, como é feito? Na realidade, essa mãe que passou aí na reportagem agora no link, é a mãe que mora aqui no entorno do DF, né, em uma cidade fora do DF, e ela vem trabalhar aqui. Né? Ela, por trabalhar aqui, ela poderia requerer, sim, uma vaga aqui no DF, próximo ao seu trabalho, mas ela mesma disse que não tem um ponto específico de trabalho. Mas a Secretaria de Educação DF, ela leva em conta, sim, a distribuição da população. Por isso, nós distribuímos todas essas 112 creches em todas as regiões do DF. Nós temos aqui várias regiões administrativas, em todas elas nós temos creches e no mesmo padrão, independente se é no centro da cidade, se é numa região administrativa mais distante ou numa área rural, que nós vamos construir a primeira creche pública também na área rural, como a doutora colocou, que é importante ter. Então, todas elas têm o mesmo equipamento público, a mesma qualidade, são os mesmos profissionais que estarão trabalhando lá. Então, se uma tem sala de informática, uma brinquedoteca, tem as 5 refeições, todas elas, independente de onde estejam, elas vão ser atendidas com o mesmo serviço. E buscamos ver o número de crianças por regiões administrativas aqui do DF. Existem regiões mais populosas, mais adensadas, com a população nessa faixa etária, que demandam um número maior de creches, como é a região, por exemplo, de Samambaia. Nós temos
uma região administrativa, aqui no DF, que é muito populosa, e temos cerca de 28 creches só nessa região, para atender a demanda lá hoje existente. Tá certo, Fábio. Professora Fátima, na sua experiência, na sua opinião, é melhor a creche perto de casa ou a creche perto do trabalho? Depende da criança, né? Por exemplo, se for uma criança muito pequena, a criança ser levada pela mãe em ônibus, e a gente conhece os ônibus, né? Eu acho que é melhor perto de casa. Agora, e depende da creche também, mas se a creche perto de casa for uma creche que é só aquilo que você usou há pouco tempo, a expressão depósito de criança, é melhor procurar outra, né? E, aliás, tem determinadas coisas que aqui a gente precisa mudar um pouco a cultura. Quando a creche não for boa, não for de qualidade, precisa ser fechada. Precisa haver fiscalização e rigor. Precisa nisso, né? fiscalização e rigor. Por exemplo, há muito tempo na Austrália, há uma política em que tem critérios de qualidade e quando não se cumpre, que existe a supervisão em cima, e quando para ter financiamento público, estou falando de creche pública, e aí a supervisão vai lá, faz a avaliação e diz, olha, está faltando dos critérios que nós temos, vocês não têm esse. Para poder renovar financiamento, nós queremos um plano, como que vocês vão resolver esse problema de solucionar a falta de qualidade nesses tópicos, qual é o projeto, quanto tempo vocês vão dar, senão a creche é fechada. Então, a gente fica naquele dilema. A gente não tem creche, ainda vai fechar? Sim, pega aquele recurso e coloca numa coisa que, de fato, tenha resultado para a criança. Agora, sobre essa questão de as creches agora nesse novo projeto federal, né, Fábio? De construção de creches por meio de convênio, me ocorreu aqui que muitas entidades filantrópicas que hoje trabalham com o SUS reclamam de subfinanciamento. Será que isso não pode vir a acontecer também com as creches? Não, eu acredito que não. Hoje o planejamento todinho está sendo feito para que isso não ocorra, né? Já tem uma parceria, até porque essas creches, como foi escolhidas essas entidades filantrópicas, geralmente existe também por trás uma comunidade preocupada que colabora também. Então, essa instituição geralmente filantrópica tem no seu cunho social que é esse autofinanciamento também. Então, muitas creches, além do governo estar lá no dia a dia, colocando um recurso via convênio, elas também têm uma ajuda popular, né? Existe um interesse por trás, porque essas instituições já são formadas por alguns grupos. Alguns grupos já dão esse suporte. Então, a gente espera que isso não ocorra de forma alguma, não tem essa subvenção a mais do Estado, né? Até porque elas já foram equipadas com o equipamento do Estado, mobiliadas com o equipamento do Estado, ela apenas vai recorrer à alimentação da criança, à fralda da criança, o material pedagógico e os profissionais. Mas a manutenção, eu acho que nesse programa é só para um primeiro ano, né? Depois... Sim, os estados têm que assumir. Os estados têm que assumir. São os estados ou os municípios que assumem? Os estados e municípios. No caso, depende de quem o convênio foi feito. Mas a gente sabe que nessa hora é um empurra bravo, né? E aí só se garante, por exemplo, o que eu penso, e elas são bonitas, elas são bem planejadas, mas o prédio, a rigor é o mais fácil. A questão é a manutenção, né? A gente viu aí nos CAICs, nos CIEP, como é que ficaram, né? Bonitas construções e depois. Não, então, há essa preocupação também, porque para inaugurar ficar ótimo, para começar a ficar ótimo, e a continuidade. E, assim, quanto mais a gente abre, eu acho que tem que ter apoio da comunidade, sim, sempre, mais apoio, pensando em questão financeira, a questão financeira retrata a omissão do Estado, quando é a comunidade que assume. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu não estou dizendo que é filantrópica, logo não é de qualidade, não é isso. Estou dizendo que tem que garantir a continuidade. A sustentabilidade. A sustentabilidade da proposta para todas as crianças, as que já foram atendidas, as que serão atendidas, as que ainda irão nascer.
Tá certo. Bom, chegando comentários aqui pra gente, pelo 0800-619-619, o José Maria Pereira, de Sobral, do Ceará, diz: a falta de creches no Brasil é resultado da falta de interesse político, pois no período de campanha eleitoral, praticamente todos os candidatos têm em seu discurso a criação de creches. A Rita de Cássia Russo da Silva, de Campinas, São Paulo, diz: gostaria de dizer que cada dia que passa aumenta o número de crianças sem condições, principalmente filhos de detentos presos. É necessário que a assistência social oriente melhor essas mães que vão visitar os presos a se prevenir e não arrumar filhos. Tá aí a opinião possivelmente polêmica da Rita de Cássia, que é parecida com uma outra que chegou aqui pra gente também um pouco antes, do Oswaldo Pedro dos Santos de Jequié, da Bahia, que diz: acredito que a quantidade de creches existentes é suficiente, sim. O que o Brasil precisa realmente é reeducar as classes menos favorecidas, que são as que mais se proliferam. Assim se resolveria o problema da multiplicação de filhos. Polêmicas essas opiniões muito aqui. polêmico, muito polêmica. Sim, e tem muita criança que reside em presídio, né? Porque as mulheres, as detentas, elas têm direito, e até por causa da amamentação, e essas crianças moram lá. Então, onde tem presídio feminino, presídio feminino. E isso tem que ser uma preocupação importante, porque onde quer que esteja a criança, ela precisa ser educada, porque é um direito. Deveria haver creches nos presídios também, ou as creches públicas atenderem esses filhos das Teria detentas? que buscar meios de solução de o que fazer com essas crianças e como garantir uma educação de qualidade para ela. Uhum. Tá certo, Fátima. Bom, eu tenho informação aqui da produção do programa que nós temos no telefone do Participação Popular o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Ô, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. O senhor é autor do projeto da Lei da Primeira Infância, não é? Eu e mais um grupo de deputados construímos aí, durante um bom tempo de debates e cursos que os deputados fizeram também, para entender melhor a importância, né, do início da vida, né, que hoje a ciência está valorizando muito isso, mostrando que é justamente nesses primeiros anos de vida que tu desenvolve todas as competências que tu vai usar o resto da vida, né? Uhum. A inteligência, as habilidades, né? E, deputado? Então é um período crítico, é um período que tem que ter uma atenção muito especial de políticas públicas. Quando foi feito o Estatuto da Criança e Adolescente, não se tinha esse conhecimento. O Estatuto da Criança e Adolescente tem mais de 20 anos. A ciência, nesses últimos 20 anos, evoluiu muito, trouxe muita informação nova, né, que nos obriga a pensar uma política pública mais abrangente. Deputado, em relação sim. Exatamente, sobre a educação infantil, sobre essa questão das creches, o que esse projeto de lei prevê? Ele acompanha as políticas nacionais, o PNE, né? Ele defende que quanto mais estruturas tiverem de atendimento, melhor, né? Mas também não descarta a possibilidade de ter atendimentos em regiões de difícil acesso, em áreas indígenas, em áreas áreas rurais, né? E até em localidades onde, por vários motivos, até por uma falta de recursos grandes, não tenha condições de se fazer creches, e que isso possa ser também, se possa trabalhar programas de visitação domiciliar, de acompanhamento em casa das crianças, com visitadores especificamente capacitados, né, para esse tipo de função, né, e acompanhar, como nós temos no Rio Grande do Sul, um programa chamado PIN, Primeira Infância Melhor, que acompanha mais de 100 mil crianças em casa, toda semana, né? Elas recebem a visita e é um programa que educa a família para cuidar melhor da criança. Uhum. Claro que a creche envolve a questão do trabalho da mulher, né? Envolve a necessidade de ter um lugar adequado para deixar a criança, mas nós temos que resolver as duas coisas. Nós temos que não só deixar... dar oportunidade à mulher de trabalhar e deixar o seu filho em condições adequadas, né, de segurança, de estimulação,
como também nos preocupar com como essa criança vai ser cuidada, como ela vai ser estimulada, a qualidade, porque é um período relativamente curto, né? E depois que passa, ou o estrago está feito, ou os estímulos estão já impactando positivamente essa criança. Então, temos que pensar as duas coisas. Na lei a gente coloca essa possibilidade das visitas domiciliares complementarem, e até serem feitas também mesmo para as crianças que estão em creche também. Deputado, o senhor falou aí de um exemplo positivo que tem no Rio Grande do Sul, e a gente está em conexão aqui com a TV Câmara de Tupã, no interior de São Paulo, da Câmara Municipal, com o Glaucio Tolentino, repórter que está lá chamando a gente, que é uma cidade que tem um caso de sucesso ali, pode-se dizer, né, de creche pública atendendo as crianças. Glaucio, diga aí, você está com quem agora? Bom, Fabrício, estamos de volta no programa Participação Popular e agora estamos com o secretário de Educação aqui da nossa instância turística, o professor doutor Marcos Leite, ele também que é vice-presidente da Undine Estadual. Professor Marcos Leite, importante a participação da população, os pais estiveram aqui dando seu testemunho quanto ao atendimento junto às crianças. Mas não é só a questão do atendimento aqui nos centros municipais de educação infantil, mas também a questão pedagógica. Boa noite. Boa noite, olá, nossos amigos. Nós acreditamos que seja fundamental que, além da questão quantitativa, que é o acolhimento de toda essa demanda reprimida por todo o Brasil de vagas em creches, essas creches deixem de ter vínculo com aquele ideário da promoção social, simples assistencialismo, e passem a ser espaços educacionais de verdade. Aquele tripé brincar, cuidar e educar. Para isso é necessário investimento na formação dos profissionais, é necessário a implementação de um projeto pedagógico específico para a educação infantil nessa faixa etária, pensar de fato a educação infantil dentro daquilo que há de novo, que há de pesquisa, há de ciência nos ambientes universitários, para que a gente possa ter bons resultados nessa faixa etária. Bom, secretário, nós temos aqui em Tupã 7 centros municipais de educação infantil. Algum projeto, alguma expectativa de novos investimentos nesse sentido aqui em Tupã? Aí falo não só como secretário, mas como representante dos secretários aqui no Estado, como vice-presidente da Undime, há uma luta nossa para acolher toda essa demanda reprimida. Para se ter uma ideia, no nosso município é de aproximadamente 500 crianças. Para isso, nós contamos com o apoio do governo federal e do governo estadual, subsidiando a construção de unidades de creche. É evidente que o governo nos dá a parte física, mas é necessário o custeio. E aí o custeio, muitos municípios têm grande dificuldade para manter o funcionamento adequado dessas unidades de creche. Então, a nossa luta é para que a gente consiga políticas públicas afirmativas, também do governo federal e estadual, para conseguirmos subsídios maiores para que, de fato, nossas creches sejam centros de formação educacional. Nós queremos agradecer a participação do secretário municipal de Educação, Marcos Leite. Voltamos para os estúdios em Brasília. A participação popular, obrigado pela participação e com certeza voltaremos em breve. É com você, Fabrício. Obrigado. Assim espero, Glaucio, né? A gente não vai poder voltar aí com você nesse programa de hoje, mas eu quero já deixar um agradecimento a você, ao Claudemir de Lima, cinegrafista, ao Jonathan Barbosa, auxiliar, ao diretor da TV Câmara de Tupã, o Robson Luiz Moreno e toda a equipe aí que ajudou com a gente nessa parceria aqui. Mandar um grande abraço para você e para todo mundo de Tupã. Vamos, antes de voltar com o deputado Osmar Terra, a Carol Siqueira está chamando a gente também do centro de Brasília, né, Carol? Isso mesmo, Fabrício. Quem está comigo agora é a Samara, que é mãe da Sofia. A Sofia tem 5 anos e ela ainda frequenta uma creche aqui na Asa Norte, perto do trabalho da mãe dela. Samara, você prefere a creche perto do trabalho por quê? Porque, para mim, o trajeto, né, ele é menos... É menos longo, né? Na verdade. E a Samara fica na creche até que horas? Sofia. Sofia, perdão. Samara, você, calma. Então, a Sofia, na verdade, ela fica na creche até as 5h30, né? Que esse é o horário estipulado. Mas dá para você casar bem a creche, buscá-la na creche com o seu horário de trabalho? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Seria melhor que fosse mais tempo? Um pouco mais de tempo, né? Obrigada pela sua participação. Vamos perguntar agora para a Sofia. Sofia, você gosta da creche?
Ela está dizendo que sim, ela me prometeu que ia falar no microfone, mas só balançou a cabeça, disse que gosta muito da creche e ficou tímida. É com você, Fabrício, eu vou encerrando por aqui no centro de Brasília. Tá certo, Carol. Obrigado você, obrigado a Samara, obrigado a Sofia também, né? Criança fica tímida mesmo, ainda mais ao vivo, a gente sabe que isso acontece. Deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Rapidamente, deputado, o senhor ouviu aí algumas sugestões do professor Marcos Leite, lá de São Paulo. E como é que fica? Existe alguma possibilidade de se tratar disso na legislação aqui que o senhor propõe, ou seria preciso criar outro mecanismo legal? Não, a gente, na discussão do projeto de lei, nós colocamos, inclusive, a questão das creches noturnas, né? Das mães que dão plantão, que trabalham à noite, né? Um lugar para as crianças ficarem protegidas, né? E atendidas nesse período. Então, nós nos preocupamos com todo... Nosso projeto foi discutido com toda a rede nacional da primeira infância, com a quantidade de centenas de organizações que trabalham com a primeira infância, com os secretários municipais, secretários estaduais. Foram feitas muitas audiências, a gente tem uma visão bem completa dessa questão, né? Agora, eu queria fazer uma observação de ordem política. Pois não. A presidente Dilma fez um programa Brasil Carinhoso, que é um passo importante de apoio, de dar um estímulo às crianças das famílias mais pobres. O prefeito colocando elas nas creches, elas pagam mais, o governo paga mais, né? Para estimular que essas crianças não fiquem fora da creche, né? Mas o que está acontecendo, o governo tem um projeto generoso também de 6 mil creches, né, no Brasil. Isso é muito bom, é muito importante. O problema é que nós precisamos ter uma capacitação adequada para o pessoal, porque é o estímulo que a criança vai receber. A creche não pode ser um depósito de crianças, né? Enquanto a mãe trabalha, ela tem que ser um lugar onde a criança vai sofrer um processo de aprendizagem, de estimulação muito rico e importante, né? Então precisa ter um pessoal qualificado, nós temos que pensar a carreira, uma carreira específica para os profissionais que trabalham na questão da primeira infância, e também a questão do custeio, porque o governo gasta um recurso importante nos investimentos para construir as creches e tal, mas na hora de manter, o recurso é pequeno, né? Então isso é uma questão, é claro que isso é no nível do executivo, de política, né, governamental, mas o que está acontecendo é que muitos municípios não querem as creches, né, porque não conseguem mantê-las, né, com o recurso que vem do governo. Então, tem que haver um empenho maior, eu acho que uma discussão, aprofundar mais, de levar também para o custeio a prioridade que o governo está dando em termos de investimentos, né, nessa área. Não basta acho que é uma coisa importante. Não basta só botar a palavra, deputado, tem que botar dinheiro também, né? A gente já está chegando Não adianta, os prefeitos estão fugindo. Eu sou da área da saúde, as UPAs, né? Unidades de pronto atendimento são importantíssimas, são pronto-socorros, estão se espalhando pelo Brasil todo. A maioria está fechado porque não tem dinheiro para manter. Os prefeitos não conseguem manter, eles já estão soterrados, né? Eles ficam com uma parcela pequena da arrecadação, 4 vezes menos que o governo federal fica, e tem que bancar igual ou mais que o governo federal os recursos. Então, realmente é muito complicado. Fica Isso aí difícil. É uma questão que tem que ser resolvida. Deputado, a gente já está chegando no limite aqui do horário do programa. Eu quero agradecer ao senhor por ter estado com a gente nessa edição do Participação Popular. Mandar um grande abraço aí para o senhor, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço, muito obrigado aí pelo espaço. Até mais, deputado. Bom, a gente realmente já está no limite, né? Eu quero chamar o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta para o programa da sexta-feira que vem, também ao vivo, às 6h, em que nós vamos falar dos desafios do mercado de trabalho para quem é portador de deficiência. Será que aquela exigência legal de vagas, de espaços para os deficientes físicos no mercado está dando certo, está funcionando? Quais são os problemas que esse público encontra? O que precisa melhorar na inclusão dos deficientes no mercado de trabalho? É o tema do próximo Participação Popular. Você já pode mandar suas opiniões, suas perguntas, ligando para o 0800 619 619, de graça, ou mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Vamos encerrando essa edição do programa sobre a falta de creches no Brasil com o Fábio Pereira de Souza, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional. Fábio, obrigado por ter vindo.
A Secretaria de Educação coloca ao dispor e deixar claro que é meta do governo do Distrito Federal colocar no seu planejamento estratégico como meta número 1, estratégia número 1, o atendimento e ampliação da educação infantil. Então, a gente espera, nesse ano, já diminuir muita demanda que é existente mesmo. No DF, nós temos uma migração muito grande de famílias ainda, e geralmente com crianças nessa faixa etária de 0 a 5 anos. Mas é um compromisso público do governo em atender essas famílias. E em rede nacional, mas Com tomara certeza. que dê certo isso aí, estamos torcendo. Fátima Guerra, professora de Pedagogia da Universidade de Brasília, doutora em Educação Infantil, obrigado por ter estado com a gente. Obrigada pelo espaço e estamos firmes na formação de professores em educação continuada permanente. Tá certo, tomara que dê certo também. Bom, muito obrigado aos dois, obrigado a você que acompanhou essa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.